Fala pessoal, tudo certo com vocês? Como prometido, aqui é a segunda parte da explicação desse assunto, beleza? Onde agora a gente vai focar nos diferentes casos de formação de imagens, tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Espelho côncavo. Olha só, para o caso do espelho côncavo, existem 5 tipos de imagens para o espelho côncavo. O primeiro a gente discutiu na aula passada, beleza? Onde eu falei do caso em que o objeto ele está antes do centro de curvatura. Ele estava mais ou menos por aqui assim, né? Beleza? Beleza. Só recapitulando, nosso observador está aqui. Luz vem dessa direção, né, do lado direito, em direção ao lado espelho, onde está, em direção ao lado esquerdo, onde está nosso espelho. Essa daqui é a face opaca do nosso espelho, portanto, aqui reflete a face oposta. Beleza? E aí, vamos analisar cada caso. Ó, nesse caso, eu tenho o meu objeto que está em cima, exatamente em cima do centro de curvatura. Vocês vão ver como essa questão de pontos notáveis e raios notáveis sempre se repete. Ó, eu estou sempre destacando onde é o foco, onde é o centro de curvatura, onde é o vértice. Tá? E agora a gente vai seguir a regra do que a gente entendeu para os raios notáveis. Se o objeto ele está em cima do centro de curvatura, o que é que vai acontecer? Bom, vamos traçar os raios notáveis. Vai sair um raio do topo do objeto, né? Isso paralelo ao eixo principal, que é esse aqui, bate no espelho, e se ele vem paralelo ao eixo principal, ele é refletido em direção ao foco. Olha o foco aqui. Beleza. Então ele passa por esse ponto. Mas esse ponto não tem nada de especial até agora. Foi o primeiro raio que a gente analisou. O segundo, ele vem em direção ao vértice, chega aqui no vértice, formando um ângulo de incidência alfa. E é refletido com esse mesmo ângulo de incidência, deixa eu botar até de outra cor, alfa. É o mesmo ângulo aqui, beleza? De incidência e de reflexão. Esse raio refletido, ele vem e intercepta o raio anterior aqui nesse ponto que está destacado. Beleza? Com isso, a gente vê. E mais, a gente podia traçar um terceiro raio notável que sai daqui de cima, passa pelo foco, e quando ele passa pelo foco, ele vem paralelo e intercepta os outros dois ali. Esse seria nosso terceiro raio notável. Então a gente vê que todos esses raios notáveis se intersectam nessa região, nessa região, que vai ser, que vai ser o topo da imagem desse objeto. Então essa é a imagem do objeto. Show de bola. Então, se essa é a imagem do objeto, eu posso desenhar o resto do corpo, né, que vai até onde? Até o centro de curvatura. Então, parece que a minha imagem, né, ela continua no centro de curvatura. Então, o objeto, e tem o mesmo tamanho, repararam que tem o mesmo tamanho? É mais ou menos, ó, um quadradinho e meio, não é isso? Um quadradinho e meio, tem o mesmo tamanho. Então, quando o objeto está posicionado no centro de curvatura, a sua imagem, ela é, vamos lembrar daquelas 3 classificações: orientação, tamanho e natureza. Ela é invertida, ela é de mesmo tamanho
E se ela é invertida, lembra do macete da aula passada? Se ela é invertida, ela é real. Massa. Aí, quando o objeto está no centro de curvatura, ele forma esse tipo de imagem também em cima do centro de curvatura. Beleza. Próximo caso. Dei uma puxadinha no objeto. Agora ele está mais perto do vértice, ele está mais perto do espelho. Vamos olhar para os 3 raios notáveis que a gente olhou no caso passado. O primeiro sai do topo do objeto, vem paralelo ao eixo principal, é refletida em direção ao foco. Estou acompanhando esse cara aqui, estou acompanhando esse cara, estou acompanhando, estou acompanhando, estou acompanhando, e vem até esse ponto de cá. Beleza. O segundo, ele sai do topo do objeto, bate no vértice formando um ângulo de incidência alfa, é refletido formando o mesmo ângulo de incidência e intercepta o primeiro raio no mesmo ponto. O terceiro raio notável, ele vem do topo do objeto, passa pelo foco. Se ele passou pelo foco, ele sai paralela ao eixo principal e intercepta os 2 outros raios nesse mesmo ponto, fazendo com que a minha imagem formada ela seja formada antes do centro de curvatura. Olha a nossa referência aqui. Nossa referência, cara. Os pontos notáveis são nossas referências. Ela é formada antes do centro de curvatura. Ela tem ó, aqui 2 quadrados de altura. E aqui só tem 1,5 quadrado. Ela é maior, é invertida, e se é invertida, é real. Então vamos separar. Encontramos 3 características, né, dessa imagem e uma informação que eu dei a mais para vocês. Ela é formada antes do centro de curvatura. Então, para classificar essa imagem, a gente vai dizer que ela é invertida, maior, e se ela é invertida, ela é real. Tranquilo? Terceiro caso, puxei mais para perto o objeto. Eu estou pensando em todos os casos. Quando a gente terminar isso aqui, que você for fazer suas questões, você vai encontrar algum desses casos. Beleza? Perceba que aqui o objeto está entre o foco e o centro de curvatura. Né? Ele não está nem em cima de um nem do outro. Ele está em algum lugar entre esses dois. Beleza? No terceiro caso, o objeto está em cima do foco. Ele já saiu daquela região, aquele entremeio entre foco e centro de curvatura. Ele está em cima do foco. E aqui é um caso bem particular, que é um caso bem interessante. Olha só. Vamos olhar para alguns raios notáveis aqui. Por exemplo, o raio notável que sai daqui do topo do objeto, bate lá e volta para passar no centro de curvatura. Beleza? A gente sabe desse raio notável. O raio que sai do centro de curvatura, ele bate no ele sai do centro de curvatura, bate no espelho e volta por cima dele mesmo. A gente já viu isso? Beleza. Isso é um raio. Um outro é o que passa aqui pelo topo do objeto, é refletido e vai em direção ao foco. E um terceiro é esse que vai em direção ao vértice, tem um ângulo de incidência alfa e é refletido com o mesmo ângulo de incidência. Eu digo alfa, mas, enfim, pode ser qualquer outra incógnita que você queira chamar. A ideia é dizer que ele chega com um ângulo e sai com o mesmo ângulo, beleza? Como você aprendeu lá em espelhos planos. Cara, nenhum desses raios se encontram. Todos esses raios saem paralelos. Essa imagem, ela não é formada. Existem alguns espelhos, não sei se vocês sabem, para maquiagem mesmo, geralmente é feminino.
que algumas mulheres compram com o intuito de formar imagens do próximo caso, tá? Que é o caso depois desse. Mas aí você tem que estar perto do espelho. Se você tiver longe e você tiver longe o suficiente para estar no foco do espelho que é côncavo, tá? Você não vai ver nada. Você não vai se ver no espelho à sua frente. Para quem não entende isso do que a gente está falando, a experiência, eu imagino que seja uma experiência bem estranha. Você vai olhar e vai dizer, pô, não estou me vendo. Entendeu? Mas realmente acontece, não existe imagem formada. Então aqui a gente diz que a imagem ela é imprópria. Beleza? Perceba, desde o primeiro caso que eu mostrei na aula passada, a regra que a gente tem que seguir dos raios notáveis é a mesma. Escolhe um que passa pelo centro de curvatura, outro que passa pelo foco, outro que passa pelo vértice e procura a interseção dos três, tu vai achar um tal da imagem, cara. É sempre a mesma regra, sempre a mesma regra, sempre a mesma regra. Beleza? Só repetir, 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 que uma hora tu vai estar craque. Ó, esse é o caso interessante. Esse caso é muito importante. Esse caso é muito útil. Por quê? É o único caso de espelhos côncavos onde há formação de imagens virtuais, tá? Então vamos do começo. Eu peguei meu objeto, eu coloquei o mais próximo possível do meu espelho. Eu não posso botar dentro do espelho, em cima do vértice, isso é impossível. Mas entre o vértice e o foco, eu consigo botar. E quando eu faço isso, por exemplo, eu posso olhar para esse raio que sai daqui do topo do objeto, bate no espelho e volta em direção ao centro de curvatura. Beleza? Ou outro que sai daqui do topo do objeto, bate no vértice e é refletido formando o mesmo ângulo de incidência, formando um ângulo de reflexão que é igual ao ângulo de incidência. Esse é o que passa pelo vértice. Quando a gente está lidando, claro, do lado de cá esses raios não se encontram, mas quando a gente está lidando com imagens virtuais, a gente está interessado no prolongamento, eu vou falar com calma, o prolongamento dos raios refletidos. Olha o raio refletido aqui, olha o prolongamento dele, onde é que vai dar? Olha o raio refletido aqui, olha o prolongamento dele, onde vai dar? Esses prolongamentos se cruzam e acabam formando uma imagem aqui, ó. O único caso de formação de imagens virtuais em espelhos côncavos acontece quando o objeto está entre o vértice e o foco do espelho. A gente vê que a imagem formada ela é maior. Eu não vou nem comparar com o objeto que você está vendo claramente, né? Ela é direita. É o único caso em que a imagem é direita também. E se ela é direita, ela é virtual. Tranquilo? Deu para acompanhar até aqui? Beleza. Beleza, 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 beleza. Ó, classifiquei tudo com vocês aí. O observador, em todos os casos, está na mesma posição. Bem aqui, ó. Não vou desenhar, mas vocês sabem, tá? Bem aqui, beleza? Beleza. Vamos falar do espelho convexo, então. Cara, é o caso mais fácil, mais tranquilo. Porque, ó, deixa eu enfatizar uma coisa aqui. Vocês veem, enfatizar algo que eu já disse na aula passada. Vocês veem que o espelho côncavo, os raios que vêm paralelos ao eixo principal, ele converge em direção ao foco real. Não é isso? E o espelho convexo, os raios que vêm paralelos em direção ao foco, ele diverge, ele faz questão
que esses raios sejam separados. Olha só, se vier um outro raio aqui de baixo, né? Não vai passar pelo nosso objeto, mas vamos supor, vem outro raio aqui embaixo. Ele vai ser refletido pelo espelho e vai ser colocado para longe. Longe de quem? Esse cara está se afastando desse. Eles estão cada vez mais distantes. É isso que o espelho convexo faz. Beleza? Mas, voltando para a gente focar. Pronto, então destaquei essas duas coisas. Voltando para a gente focar aqui na formação de imagens, o que é que acontece? Ó, você reparou que nossa referência aqui, que são os pontos notáveis, né? Eu não escrevi? É porque isso que eu vou falar para tu agora funciona em qualquer posição que esteja o objeto. Em qualquer posição que esteja o objeto. Isso que eu vou te falar funciona. Beleza? Ó, eu coloquei aqui os pontos notáveis da parte virtual, não é isso? Para a gente vai ser importante, mas da parte real, para o espelho convexo, não vai ser não, porque qualquer lugar que eu colocar o objeto, seja no foco, no vértice, antes do centro de curvatura, no vértice não, né? Seja no foco, no centro de curvatura, entre o vértice e o foco, antes do centro de curvatura, qualquer canto isso vale. Olha o que acontece. O raio que vem paralelo ao eixo principal, a gente já sabe, vai ser refletido pelo espelho convexo, né? Mas o seu prolongamento vai em direção ao foco. Então você vai fazer o seguinte: o prolongamento do raio, que é o prolongamento do raio que vem paralelo ao eixo principal, vai em direção ao foco, mas ele é refletido nessa direção aqui, beleza? No caso em que o raio ele sai do topo do objeto, vai em direção ao vértice, ele faz um ângulo de incidência, que é o mesmo ângulo de reflexão, e o seu prolongamento também deve ser. Você também deve desenhar o prolongamento no lado virtual aí do espelho, para perceber que ocorre uma interseção aqui dos raios, que é exatamente onde vai ser formada a nossa imagem. Então, você vê já de cara que ela tem o tamanho menor, né? Ela não ocupa nenhum quadrado aí do nosso quadro. Ela é direita, e se ela é direita, ela é virtual, por estar sendo formada dentro do espelho. Está sendo formada do lado oposto onde está o observador. Tranquilo? Então vamos escrever isso aqui. A imagem ela é direita, menor, e virtual. Beleza. O que é que eu recomendo para vocês que acabaram de aprender isso aqui? Muito exercício. Refaça essa formação de imagens aqui sem olhar para o que eu acabei de explicar para vocês e mais exercício. Beleza? Uma hora vai ficar natural. Uma hora vocês vão bater o olho e vai dizer: ih, rapaz, isso aqui é tal imagem, essa aqui é outra imagem. Por último, deixa eu falar um pouquinho das fórmulas que a gente tem nesse assunto aqui. Ainda não vou entrar no mérito de estudo analítico dos espelhos esféricos, né? Que é a parte que o pessoal mais se enrola. Esse assunto o pessoal já tem dificuldade. Quando começa a botar sinal, o pessoal endoida. Beleza? Não vou entrar nesse mérito, mas vou discutir algumas fórmulas com vocês. Ó, essa daqui, que algumas pessoas acho que nunca viram nessa forma, é chamada fórmula de Gauss. Tá? Por que fórmula de Gauss? Porque foi Gauss que deduziu, dentro de uma aproximação que foi a seguinte: ele pegou aquela casca esférica, tá? Lá do começo, que dá origem a nossos espelhos esféricos, e ele fez um corte, mais um corte que, para essa fórmula funcionar, ele teve que supor que esse espelho esférico era quase plano. Então você vê que é uma calota, mas é uma calota que ela não é muito curvada. Na aproximação, para a gente usar essa fórmula, não pode ser uma calota assim que
cortou a esfera na metade, eu peguei aquela calota, não. Tem que ser uma calota bem... Um ângulo de abertura bem pequeno, parecendo um espelho esférico. É mais ou menos uma calota assim. Beleza? Eu sei que no desenho é muito, enfim, vago, né? Mas acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Se não entenderam, comenta aí que eu posso fazer um vídeo mais detalhado, trazendo a dedução dessa forma e explicando com mais detalhe. Mas foi esse o ponto. E por que tem P e P' ali? Quem é P se eu não falei em nenhum momento disso? É porque em alguns livros ou em algum material de apoio, você vai ver que o P ele é chamado de distância do objeto até o espelho, né? É a mesma coisa que o DO. E o P' é chamado de distância da imagem até o espelho. São só variáveis diferentes para dizer a mesma coisa, beleza? Então você pode ver a fórmula com essa cara aí que eu te mostrei, ou você pode ver a fórmula com essa cara daqui, 1 sobre F, 1 sobre D0 mais 1 sobre DI, tá? Aí muita gente faz o quê? Tira o mínimo, beleza? 1 sobre F. O mínimo disso vai dar o quê? Você não precisa saber, tá? Eu estou fazendo aqui o trabalho para lhe ajudar a entender as diferentes formas que essa fórmula aparece, tá? E no fim, você pode ver essa fórmula, a mesma fórmula de Gauss, dessa maneira daqui, escrita dessa maneira. Muita gente prefere usar essa daqui porque tem dificuldade com fração e não consegue trabalhar com o que está aqui. Mas não tem problema, beleza? Essa é uma formulinha que o pessoal chama de fórmula do Dido. Dido. Dido, e aí tem o resto da frase. Quem souber, comenta aí. Beleza? Então pode ser visto dessa forma também. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Fórmula de Gauss. E tem uma outra coisa, tem o aumento linear transversal. Não complicado, né? Mas o que é o aumento linear transversal? Ó, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Pronto. Esse daqui parece ser bacana. Tá vendo que tem, ó, 1,5 quadrado de tamanho, né? Vamos botar aqui o O, ele tem 1,5 U. U é o tamanho do meu quadrado, beleza? E a imagem? A imagem tem 3 U de altura, beleza? Como é que está o aumento linear transversal ali? É pegar a altura da imagem e dividir pela altura do objeto, beleza? O aumento linear transversal, nesse caso, vai ser a altura da imagem dividido pela altura do objeto. 2. Ah, então quer dizer que o aumento linear transversal é o fator que eu multiplico a altura do objeto para dar a altura da minha imagem. É o quanto a minha imagem é maior em relação ao objeto. Ou menor. Se eu tiver um aumento linear transversal de 1, quer dizer que a altura da imagem é igual à altura do objeto. Se eu tiver um aumento linear transversal de 2, quer dizer que a altura da imagem é o dobro da altura do objeto. E se fosse 3, a altura da imagem é o triplo da altura do objeto. Ou ele pode ser calculado dessa fórmula também, dessa forma também. Você pega o DI e divide pelo DO. A distância que a imagem está do vértice dividido pela distância que o objeto está do vértice. Como é que eu chego nisso? Por que tem esse sinal negativo aqui? Bom, aí são mais 500. Aí eu teria que deduzir para vocês, mas tem relação, tem a ver com semelhança de triângulos, beleza?
tem a ver com semelhança de triângulos, aí desses raios notáveis, tem que olhar os ângulos, os tamanhos, fazer uma relação e chegar nessas duas fórmulas. O que o pessoal geralmente usa muito é isso daqui. Isso daqui é bem comum de ser pedido nas questões. Então, o pessoal te dá isso, isso e isso e diz assim: calcule a altura da imagem. É bem comum. Tranquilo. Pessoal, espero que eu tenha sido bem completo, que eu tenha conseguido passar tudo que vocês precisam saber, tá? E, voltando a dizer, se tiver alguma sugestão, um comentário, se acha que faltou alguma coisa, deixa aí embaixo. Segue o canal, ativa o sininho e é isso, tá? Depois, no futuro, vou estar postando mais conteúdo aqui de outros assuntos junto com resolução de questões. Beleza? Então, se cuidem aí. Valeu, um abraço.